não podemos nos esquecer que a igreja de Jesus Cristo, em seus primórdios, guardava o sétimo dia. Portanto, precisamos santificar o dia do descanso, pois a ausência da guarda do princípio do descanso pode trazer implicações graves ao nosso homem interior e, consequentemente, à nossa fé. Mediante essa verdade, trataremos em nosso próximo ponto de como santificamos o dia do descanso. Jesus nos ensina que santificamos o dia do descanso quando valorizamos mais a vida do que a religiosidade. A religiosidade é marcada por um culto ausente de misericórdia e carregada de legalismo. Jesus usa da palavra do profeta Oséias para afirmar que Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Ofertas apresentadas sem uma vida de amor é ofensa e não oferta a Deus. Essa verdade, ela é ensinada no texto de Mateus, capítulo 12, verso 1 ao 8. Este texto nos mostra claramente que preservar a vida é o objetivo da lei de Deus. Por isso, a quebra da lei, em detrimento de salvar uma vida, de preservar uma vida, de fazer o bem a uma vida, não é tido como pecado por Deus. Santificamos o dia do descanso quando fazemos o bem. Jesus é o nosso referencial de como devemos viver e, sem dúvida, é o nosso referencial de como devemos santificar o dia do descanso. Ele afirma que nos é permitido fazer o bem no sábado, no dia do descanso. Curar pessoas, socorrer necessitados, confortar os feridos, abrigar os desabrigados, alimentar os famintos, lutar pelos injustiçados e tratar, o seu próximo com amor, é santificar o dia do descanso. Através de todas estas atitudes, você está santificando o sétimo dia, o dia do descanso, e está alegrando o coração de Deus ao fazer o bem. Mas creio que seja relevante dizer, devido aos dias em que estamos vivendo, que atitudes de amor não são demonstradas apenas em ações positivas e proativas que visam o bem-estar do nosso próximo. Você também pode demonstrar atitudes de amor, refreando atitudes negativas para com o seu próximo. Como? Não sendo racista, nem fascista, nem homofóbico, xenofóbico, feminicida, pedófilo, ladrão, estelionatário, corrupto, nem mesmo um religioso, legalista, extremista e sectário. Refreando essas atitudes negativas, você está santificando o dia do Senhor, pois já está fazendo bem, conforme aprendemos no texto de Mateus, no capítulo 12, do verso 9 ao 12. Saindo daquele lugar, Jesus dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Santificamos o dia do descanso quando vamos à igreja prestar culto. Jesus costumava ir à sinagoga. O que são nossos templos hoje para nós, eram as sinagogas no tempo de Jesus. Os judeus iam às sinagogas para prestarem louvores a Deus e aprenderem mais de Deus por meio de sua palavra. Jesus, como um bom judeu, aprendeu o valor desta tradição. Lucas, capítulo 4, verso 16, lemos: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ir à igreja ou ao templo no dia do descanso é importante para nos ajudar a compreendermos a vontade de Deus para nós. Através do aprendizado obtido pela leitura da palavra de Deus, da Bíblia, podemos, se necessário for, alinhar ou realinhar nossas vidas, a fim de glorificarmos a Deus. Na igreja, encontramos maior clareza para nos mantermos firmes em nossa missão. Ou, pelo menos, deveríamos encontrar. Infelizmente, muitas igrejas hoje não ensinam o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinam um outro evangelho qualquer, mas não o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é importante você escolher bem a igreja a qual você está se tornando membro, a igreja da qual você está alimentando-se da palavra de Deus. Busque o leite genuíno, diz o apóstolo Pedro. Mas também participarmos do culto na igreja, no dia do Senhor, nos fortalece espiritualmente, pois a comunhão e a troca de experiências com os irmãos nos proporciona força para continuarmos firmes em nossa fé. A quarta forma, para santificarmos o dia do descanso, se faz quando nós paramos tudo por Deus. E este é o princípio primordial do sétimo dia. Ele é, antes de qualquer coisa, um tempo de parar, de cessar todo o trabalho. Até mesmo os servos deviam parar, conforme nós lemos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. A razão de Deus ordenar que cessasse todo o trabalho era para se dedicarem a Ele. Este era um tempo de buscar ao Senhor, de realizar coisas para Deus. O fim de parar não era para dormirem o dia inteiro, não era para se dedicarem ao lazer, mas para se encontrarem com Deus e nele se regozijarem de todo o trabalho. Em nossos dias, somos tendenciosos a tirarmos o dia do Senhor, o domingo, para nós, batistas, para fazermos um churrasco, um passeio no parque ou no shopping, fazermos reparos em nossas casas, ou simplesmente dormirmos. O fazer estas coisas
em si mesmo não é errado, podem ser feitas, mas precisam ser feitas de forma contemplativa, de forma que expressem louvor e adoração a Deus, com um coração voltado a Deus. Devem ser feitas em atitude de gratidão a Ele, pela vida e pela bênção, de poder reunir a família, de comer um churrasco com os amigos, de fazer um passeio, e até mesmo de ter uma casa para dormir, para morar, para se aquecer nesse frio. Quando estas atividades não são feitas com o fim de promoverem um encontro seu com Deus, quando não são compreendidas como um meio de você experimentar Deus juntamente com sua família e amigos, quando essas atividades roubam suas energias e tempo, impedindo que você contemple Deus no dia em que deveria dedicar-se a Ele, essas atividades se tornam pecado, pois elas te fazem errar o alvo. A palavra pecado significa exatamente isso, errar o alvo. No dia do Senhor, devemos parar tudo por Deus. Ele deve ser a razão do nosso parar. Devemos parar tudo para ouvi-lo, adorá-lo e percebê-lo em nossas vidas. Não é dia de produzirmos. 6 dias nos foram dados para produzirmos, mas o 7º dia nos foi dado para desfrutarmos a vida com Deus. Santificamos o dia do descanso quando paramos para recordar quem éramos e quem nos libertou. Este era um dos propósitos do estabelecimento do dia do Senhor, conforme nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, o dia do Senhor também nos foi dado para lembrarmos que éramos escravos do pecado e que estávamos condenados à morte eterna. Muitos de nós éramos escravos das drogas, do cigarro, da bebida, da rejeição, da culpa, da imoralidade. E todos nós éramos culpados diante de Deus. Talvez alguns de nós ainda estejamos lutando contra estes pecados. Mas o 7º dia, o dia do Senhor, também é tempo para lembrarmos que Jesus, com sua morte na cruz, nos libertou da condenação eterna e pagou o preço de toda a dívida que era contra nós. Trazemos à memória a nossa história, quem éramos e quem nos libertou do Egito espiritual, gera em nós humildade, submissão, satisfação e paz com Deus. Eu concluo essa mensagem afirmando que ao santificarmos o dia do descanso corretamente, proporcionamos ao nosso homem interior o refrigério e a restauração de nossa força espiritual, para que possamos continuar nossa jornada da vida saudáveis. Devemos praticar o princípio do descanso, compreendendo que em Cristo já experimentamos o descanso prometido por Deus,
pois nele vivemos em plena comunhão com Deus Pai. Mas, contudo, entretanto, ainda experimentamos este descanso, não em sua plenitude. Quando Jesus voltar e seu reino se manifestar plenamente, viveremos a promessa de forma plena. Entraremos no descanso pleno. Tudo novo se fará. Como diz a canção, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará.